Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento de pregação. A palavra de hoje, o tema de hoje, chama-se Não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Mas antes, queridos irmãos, de eu começar a fazer a leitura da palavra, que está no livro de Gálatas, capítulo 1, de versículo 1 a 12, Gálatas 1, versículo 1 a 12, antes de eu começar a pregar esta palavra, eu quero mostrar para vocês um vídeo, um trechinho de um vídeo, de uma homilia realizada por um padre lá da Canção Nova, agora no dia 12 de maio desse mês, foi nesta quarta-feira, numa missa, numa homilia, onde o padre ele vai falar exatamente sobre a verdade é dura, mas é o único jeito de se salvar. A verdade é dura, mas é o único jeito de se salvar. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou colocar aqui através do meu celular. Vocês podem ver no computador de vocês, nos meios de comunicação. O que eu estou falando e que eu vou mostrar é verdade. Por isso eu vou mostrar isso aqui. Ele falou lá e eu vou pregar a palavra aqui. Amém, queridos irmãos? Vou ligar o celular para vocês ouvirem a pregação, o comecinho da pregação dele. Hoje, porque João foi o último que ouviu as coisas diretamente de Jesus. E aí, pelos anos 60, 70, 80, bem, começou-se a escrever. Tanto que o primeiro escrito foi a carta aos Tessalonicenses. E o primeiro evangelho escrito foi o de São Marcos. Então, o Espírito foi revelando aos apóstolos a necessidade de que também era preciso que isso ficasse escrito, porque os apóstolos morrendo, como é que ia ficar? Poderia se trazer coisas que não era bem aquilo que Jesus ensinou. Então vem a tradição da Sagrada Escritura. Aí ali na Sagrada Escritura está escrito o que os apóstolos ouviram de Jesus, que eles primeiramente pregaram, anunciaram, não tinha a Sagrada Escritura, e depois veio a Sagrada Escritura. E depois a terceira, o Sagrado Magistério. O Papa junto com os bispos que ensinam o que os apóstolos trouxeram, que foi o que Jesus revelou. Então isso faz com que nós não caiamos no erro. O que for ensinado fora do que eu acabei de dizer a partir desse tripé da fé católica, o tripé da revelação divina, o que se fala e que está fora disso não é verdade. Então é preciso entendermos isso. E depois aí vieram os dogmas que foram ensinados no decorrer também da igreja, e que se apoia na tradição, e que se apoia no que Jesus ensinou. Então nós não podemos sair disso, porque se nós sairmos disso, nós vamos incorrer no erro. E aí é o que Satanás está fazendo conosco hoje. Nós, em vez de estarmos caminhando cada vez mais para ficar plenos da verdade, porque o Espírito nos dá essa graça, esse ensinamento, para nós não incorrermos no erro. As pessoas estão indo no erro, estão caminhando para a plena mentira, apoiando-se em quê? Em filósofos ateus, teólogos ateus, ensinamentos que são contrários e que as pessoas estão gostando. Os católicos estão dizendo, nossa, é bom que seja assim. Mas eu pergunto, mas é assim que Deus
Queridos irmãos, vocês acabaram de assistir um trecho da gravação do padre lá da Canção Nova, o padre José Augusto, um grande personagem lá na Canção Nova, queridos irmãos. Como vocês perceberam, eu vou fazer meu comentário no final. Eu quero só pregar para vocês agora o que o apóstolo Paulo falou, escreveu através da carta aos Gálatas, no capítulo 1, de versículo 1 a 12. Prestem bem atenção, é um resumo. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aqueles que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo enviado, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, Paulo escreve aos Gálatas e ele se declara Paulo apóstolo, eu sou apóstolo puro e verdadeiro, não por iniciativa humana, através de cursinho e nomeações, não por iniciativa humana, mas nem por intermédio de nenhum homem, de nenhuma igreja, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo diz, queridos irmãos, que as pessoas estão indo para um outro evangelho, se extraviando das sagradas escrituras, queridos irmãos, a Bíblia. E Paulo diz, pois bem, mesmo que nós, um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, ele repete, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes dos apóstolos e de Jesus, seja excluído. E ele se defende, tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu tenho que dar minha satisfação para Deus e não para os homens. Eu tenho que seguir as leis de Deus e não a vontade dos homens. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critério humano, pois não o recebi nem aprendi de nenhuma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, voltando ao vídeo que o padre José Augusto fez a homilia agora, nesse dia 12 de maio, lá na Canção Nova, está em todos os meios de comunicação, viu, irmãos? Está em todos os meios de comunicação. O padre
vai dizer claramente e vai fazer a máscara cair. A máscara está caindo, queridos irmãos. A mentira está sendo revelada, mesmo que as intenções do padre fossem outra. E eu vou provar isso para vocês agora. O padre diz, ele cita muito o Novo Testamento, dado aos apóstolos, que os apóstolos escreveram o Novo Testamento conforme recebeu de Jesus, do Senhor Jesus. O padre não cita o Antigo Testamento, realizado pelos profetas, escrito pelos profetas, de Gênesis ao profeta Malaquias. São muitos livros, e inclusive inclui as leis de Deus, as normas e os preceitos de Deus. Conforme está escrito em livro de Deuteronômio, capítulo 20, e no livro do Êxodo, livro de Deuteronômio, capítulo 5, e livro do Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos da lei de Deus. E depois, suas normas e seus preceitos, dado aos profetas. E eu lhe digo mais, queridos irmãos, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, quando questionado, ele diz que nenhuma vírgula ou uma letra seria tirada das Sagradas Escrituras, porque ele veio não para abolir as leis, mas para cumprir a lei de Deus. Cumprir a lei de Deus. Ele não removeu os mandamentos de Deus. Então Jesus ensina sim a todos os apóstolos. Os apóstolos aprenderam e escreveram aquilo que Jesus ensinou. Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Tanto ela católica, tanto ela como evangélica. O que o padre vem afirmar aqui, e a máscara cai, é que a Igreja Católica Apostólica Romana criou um terceiro testamento. Criou um terceiro testamento. Por vontade humana, não por vontade de Deus. Ele diz que é de Deus, mas não é de Deus. Eles dizem que criaram o Sagrado Magistério como o terceiro testamento. Sagrado Magistério. E a partir desse Sagrado Magistério foram criados os dogmas católicos. Os dogmas, as normas que as pessoas, os cristãos católicos, devem seguir. Os dogmas católicos. E aí, num dos seus dogmas, diz que nós temos que adorar os nossos santos, profetas, anjos, apóstolos, a Santíssima Trindade e Maria. Faz que as pessoas façam a oração da Ave Maria e rezem o terço. Não está no ensinamento de Jesus. Procurem na Sagrada Escritura. Vocês não vão encontrar de Gênesis a Apocalipse nenhuma palavra dizendo que nós devemos orar, fazer oração à Ave Maria. E muito menos rezar um terço. E muito menos fazer imagens e adorar imagens de santos. Pelo contrário, no segundo mandamento da lei de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 5, ou o livro do Êxodo capítulo 20, o segundo mandamento, o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Pai de Jesus e nosso Pai, ele deixou muito claro através de Moisés: não deverás fazer para ti ídolos, imagens de espécie alguma, nem que está no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pois eu sou um Deus ciumento. Queridos irmãos, no dogmas católicos, nesse terceiro mandamento que a igreja criou, eles removeram esse segundo mandamento da lei de Deus.
tirou do catecismo das nossas crianças, do ensinamento das nossas crianças católicas. E eu falo com muito orgulho, com muita seriedade, eu fui católico durante 50 anos e fui enganado. 50 anos. Há 12 anos eu recebi verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus me capacitou com sabedoria e com conhecimento para entender as Sagradas Escrituras. E não tem nada na Sagrada Escritura que diga que nós temos que fazer imagem e adorar imagens. O Espírito Santo me ensinou mais de 70 passagens nas Sagradas Escrituras católicas que não se deve fazer imagens, adorar imagens, porque Deus abomina, Deus proibiu. E aí vem a Igreja Católica, através dos seus papas e seus bispos, nessa geração toda, e começa a criar um terceiro testamento, de nome citado pelo próprio padre, Sagrado Magistério, completado pelos seus dogmas católicos, fazendo que a gente se prostitua com as imagens, com os santos, adorando-os. Somente a Santíssima Trindade, segundo a Sagrada Escritura, foi permitido a adoração, o louvor, a honra e a glória. A mais ninguém. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Somente Jesus Cristo foi digno porque morreu na cruz por nós. E aí, queridos irmãos, cai a máscara. A grande prostituta é revelada. Porque eles criam, por questão humana, um terceiro testamento. E obrigam os católicos a seguir, levando os católicos ao pecado, ao erro. Vou mais além, queridos irmãos. Vou mais além. Um dos mandamentos da lei de Deus diz: não matarás. E todo mundo conhece. Não matarás. E no entanto, lá atrás, alguns dos papas que já passaram, criaram a Inquisição. A Inquisição. Queimavam todas as pessoas que eram contrárias em fogueiras. Contrária à Igreja Católica. Até Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, mulher de Deus, foi queimada na fogueira. Porque os papas e os bispos mandaram: não matarás. Mais lá na frente, em nome de Jesus, eles saíram em combate para matar as pessoas que não eram cristãs, as cruzadas. Matar em nome de Jesus, carregando cruz, para ir em batalha para matar os não cristãos. E agora, recentemente, há muitos anos agora, padres cometem pedofilia, abusam das crianças do catolicismo. Isso é mentira, queridos irmãos? Estou falando mentira? Abusam de crianças e dizem que estão cheios do Espírito Santo e que batizam as crianças e corrompem o Evangelho de Cristo, corrompem as Sagradas Escrituras e se apegam nesse terceiro testamento. Roubam as igrejas, roubam até o Vaticano. E se diz ser homens cheios do Espírito Santo. São corruptos, mentirosos, gananciosos, usando da fé do povo católico. Queridos irmãos, que essa seja uma denúncia que eu estou falando em cima da palavra do que o próprio Padre José Augusto da Canção Nova falou em uma missa, em homilia, gravado pela televisão Canção Nova, no dia 12 de maio
deste mês. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso é do maligno. Assim escreveu Jesus, assim falou Jesus. Você, meu irmão católico, você tem um livre-arbítrio. Você quer seja enganado? Então diz sim para a Igreja Católica. Você não concorda? Então diz não. Eu não aceito esse terceiro testamento criado pela Igreja Católica. Agora, se você ficar em cima do muro, nem sim nem não, então não é obra de Deus, é do maligno. Queridos irmãos, eu quero só completar esse tema de pregação. Dizer para vocês que na Igreja Católica Apostólica Romana tem muitos padres que são bons, queridos irmãos, bispos e também papas. Eu estou afirmando para vocês que o que eles estão fazendo está errado, porque estão criando ou já criaram um terceiro testamento. Os padres que eu acusei, e bispos também que eu acusei, e papas que eu também já acusei, são reais. Existem muitos padres bons, mas eles estão cegos. Amém.